Então, o que que são as crenças? Crenças é aquilo que a gente acredita sobre a gente e sobre a vida, sobre o mundo. E essas crenças, elas são aprendidas. Elas são aprendidas, pelas nossas vivências, pelas nossas experiências, pelas experiências dos nossos familiares que nos disseram, ó, isso é perigoso, ó, isso não faz bem, isso é maléfico, ou isso é benéfico. Então, é isso que a gente vai aprendendo ao longo da vida, vão formando as nossas crenças. E isso é como se fosse uma lente, um óculos que a gente coloca para enxergar a vida. E às vezes esse óculos está embaçado. Às vezes esse óculos ele deturpa a nossa visão. Ele faz com que a gente enxergue a vida ou a nós mesmos ou aos outros de uma forma que não é real. E isso às vezes faz com que a gente conduza a nossa vida e tome decisões a partir de uma ótica, literalmente, equivocada. Então, às vezes, a gente acredita que nós não somos competentes, nós não somos boas o suficiente, nós não somos merecedores de sermos amados, nós nunca vamos dar certo. Nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos aquele outro. E quem disse isso? De onde vem essa crença? Por que tu acredita nisso? Quem disse que tu é diferente a tal ponto de não ser merecedor de ser amado, por exemplo? Isso é um medo quase geral de todo ser humano. E isso não deixa de ser uma crença, de que a gente não, que a gente precisa fazer muito, a gente tem que estar sempre se provando, a gente tem que estar sempre tentando provar que a gente é merecedor, né, de sermos amados, por exemplo. E isso não está ruim, não é ruim a gente buscar ser melhor. No entanto, sempre tem que entender o porquê. Será que por trás dessa minha ânsia de ser, de fazer diferente, de ser melhor, não está uma busca por uma aprovação que talvez nunca chegue? Uma aprovação externa que talvez nunca chegue, que ela não cabe aos outros e cabe a mim mesmo. Então, talvez a primeira crença que a gente deve começar a desconstruir é de que Deus não nos aprova, ou que pela divindade, ou por aquilo que a gente acredita, nós não, para ele, ou né, para a vida, a gente não é bom o suficiente. A gente está no lugar certo, nós somos perfeitos do jeito que a gente está, dentro da faixa evolutiva que a gente está. Dentro do nosso caminhar, a gente está perfeito para aquele momento e ponto. Não significa que a gente não vai continuar andando e aprendendo e crescendo e evoluindo. Nós vamos. Só que às vezes a gente faz comparações com os outros e aí a gente pensa, puxa, mas aquele lá já está mais adiantado no caminho e eu não estou, então eu não sou bom. Seja em qualquer área, seja área profissional, seja área pessoal, familiar. Então, é pela comparação que a gente se julga e julga os outros e julga tudo, de que tá bom ou não tá bom. E aí isso traz muitos equívocos, né? Então, com relação às crenças, é sempre importante que a gente faça algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui quais são as que eu anotei. Qual é a primeira pergunta, talvez, que a gente possa se fazer? Qual é o fundamento para mim acreditar nisso? Sempre é importante, a gente vai identificar muitas crenças, muitas crenças. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Isso é uma crença passada. Nossa, tem tantas crenças assim que agora me dá um branco. Deixa eu ver se eu anotei algumas que eu fui lembrando. Homem é tudo igual. Chefes só querem explorar. Políticos são tudo corruptos. Eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo certo, tem que ser tudo perfeito. Ou eu faço tudo errado, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não sou bom o suficiente.
Deixa eu ver que eu tinha anotado. Eu não sei fazer isso, eu nunca vou aprender a tocar um instrumento, eu nunca vou ter sucesso. Esses nunca piora mais ainda a criança, né? Porque é como se ela te condenasse a realmente nunca chegar nesse estado. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não posso, eu não vou chegar lá, é muito difícil. Eu sou muito jovem, eu sou muito velho para fazer tal coisa. Aí eu tenho, sei lá, o meu corpo físico não condiz com isso que eu gostaria. De repente a pessoa sonha em ser bailarina. Ah, mas eu já sou muito velha. Ah, mas o meu corpo não. Entende? Se é um sonho, tu não. É claro que aí tem que trazer uma condizência, né? Tem que ser coerente, um bom senso. Se a pessoa quer ser bailarina depois de idosa, por exemplo, ou de mais velha, nada impede dela ser. Mas é claro que, de repente, ela não vai querer ser a número um do grupo. E ela vai entender as suas limitações, mas não a impede de bailar e de ser, de manifestar o seu talento, a sua vontade de dançar do seu jeito. O importante dentro de tudo isso é a gente parar com as comparações. É entender que as comparações, na maior parte das vezes, elas nos prejudicam e nos limitam. Porque, se eu não sou bom, primeiro, eu nem vou começar. E aí a gente perde a oportunidade de ser feliz, de realizar os nossos sonhos e de nos acolher exatamente do jeito que a gente é. Entendendo que, sim, ninguém é perfeito. Todos nós temos limitações. Então, a gente começar a desconstruir todas essas crenças e se dar conta quais são as crenças que me limitam. Então, nós sempre vamos ter crenças, né? Nós vamos ter crenças que nos impulsionam para a vida, que nos dizem assim, ó, vamos supor, uma pessoa tem pouco dinheiro, né? Então, ela pode dizer assim, ó, não, eu tenho pouco dinheiro, eu não vou poder fazer isso. O outro pode dizer, não, exatamente porque eu tenho pouco dinheiro que eu vou insistir, eu não vou parar até que eu termine, até que eu consiga. Ah, eu tô muito velho para começar a dançar. Vamos usar esse mesmo exemplo. A pessoa pode simplesmente desistir, né? Nem tentar, nem começar por causa dessa crença, ou ela pode dizer: não, eu levei uma vida inteira para chegar nesse momento e agora conseguir iniciar naquilo que eu sempre sonhei. Então, são crenças. E aí é importante assim, o que é uma crença para um, que limita essa pessoa, para o outro pode ser exatamente um impulsionador. Pode ser, não, agora eu não tenho mais tempo a perder. É agora que eu vou começar ou nunca, né? Então, observa em ti o que te impulsiona e o que te limita. E isso que te limita, e talvez nós temos algumas assim mais críticas, né? Algumas que nos trancam realmente o nosso caminhar. Essas é que tu deve começar a agir. Então a gente não começa a atuar, eu identifiquei 30 crenças. Né? Observa assim, e realmente anota todas as tuas crenças e veja qual é a que te impacta mais na tua vida hoje. Eu não sou uma boa mãe. Eu errei na minha educação. Eu não sou uma boa filha. Eu não sou uma boa profissional. Eu não, né, profissionalmente, seja lá, veja que área que está trancada. Qual é a crença que tem ali por trás? O que tu gostaria de ter feito e ainda não fez? Veja que crença está lá atrás também. E pega uma de cada vez. E atua sobre ela, e estribucha ela, assim, né? Olha o termo, né? Mas abre essa crença, entende profundamente essa crença, o que está por trás dela. E aí tu vai fazer essas perguntas que eu vou sugerir. Qual é o fundamento dessa crença? O que fundamenta essa crença de eu acreditar, por exemplo, que eu não sou merecedora de ser amada? Por que eu tenho essa crença? O que fundamenta, né? O que está por trás disso? Qual é a base dessa afirmação? À medida que a gente vai respondendo isso, normalmente a gente vai ver que a maioria dessas crenças limitantes, elas são irracionais. Então, quando tu traz a racionalização sobre essa crença, tu vai perceber que no final das contas ela não faz sentido de tu continuar mantendo uma crença assim.
É claro que nem eu disse, tem que ter um bom senso, por exemplo, de entender que se a pessoa quer começar balé na terceira idade, ela vai ter suas limitações, né? Ela pode fazer, mas vai ser diferente, apenas isso. Cadê minhas perguntas? Estou com tantas folhas aqui que... Então, a outra pergunta que seria: quais os fatos que apoiam essa crença? Então, por exemplo, quais são os fatos que apoiam o fato de eu não poder iniciar balé com 60 anos? Tem algum fato? Não tem, né? A não ser que a escola, por exemplo, de balé, não me aceitasse, mas daí eu poderia fazer uma aula online, ou eu poderia buscar outra escola. Então, quando tu vai ver se tem algum fato que apoia aquela tua crença, eu estou muito velha para iniciar uma determinada profissão. Qual é o fato que apoia isso? Qual é o fato que diz que tu não pode iniciar uma profissão com X idade, com 50 anos? Tem algum fato? Dificilmente tu vai achar, entende? Ou tu vai conseguir achar uma outra alternativa que faz com que tu escape desse fato. E aí tu vai aos pouquinhos entendendo que não há mais a necessidade de manter aquela crença te limitando, te trancando na vida. Outra pergunta: um evento passado que não deu certo significa que tudo mais não vai dar certo? Então, às vezes, a gente passa por um evento traumático, todos nós passamos, né? Então, sei lá, foi traída em algum momento da tua vida. E aí a gente acredita que nenhum outro relacionamento pode dar certo, que nenhum outro homem é, é ético ou que não vai trair. E aí a gente vai criando né, preconceitos, digamos assim, e crenças relacionadas aos relacionamentos, aos homens. E não, tem homens que são éticos, que respeitam, né? Então, uma relação frustrada condena todas as demais, né? Então, é isso. Não precisa. Sempre pensei assim, é, te pergunta, né? Tu sempre pensou assim, essa crença, ela é tua ou já vem da tua mãe, já vem da tua avó, já vem do teu pai, dos teus irmãos, dos teus amigos, da escola, de uma professora ou de um programa na televisão? De onde vem essa crença? Tu sempre pensou? Quando mudou? Às vezes, de repente, assim, tu sonhava, tu tinha ideais e de repente, de uma hora para outra, parou, vem uma descrença, né? De onde veio essa descrença? Por que tu parou de sonhar e acreditar na humanidade? E precisa ser assim? Às vezes a gente tem crenças que vêm das religiões, né? Deus me livre de fazer tal coisa. Isso é feio, isso é bonito. Crenças. A maioria delas são crenças. Aliás, todas são crenças. Algumas vão te favorecer, outras não. E talvez chegue um momento em que a gente tem que repensar essas crenças. Então, na minha família sempre foi assim. Mas precisa continuar assim? Até agora foi. Mas a partir desse momento precisa ser dessa forma, não pode ser diferente. Eu não posso ressignificar tudo isso que a gente vinha acreditando e que nos trazia profundo sofrimento. Muitas dessas crenças trazem profundo sofrimento e fazem com que a gente deixe de ir para a vida feliz. Tipo, ou tu é feliz, ou tu trabalha, ou, né? Então, muitas vezes a gente relaciona trabalho à dor, a gente relaciona a família a sofrimento, a sacrifício. A gente entende que para te ganhar muito dinheiro, tu tem que acordar às 6 horas da manhã, que são crenças, né? Que quem acorda cedo, né, é protegido. Tem uma frase que diz assim, tem uma... Então, nem sempre, às vezes a pessoa ela faz coisas boas e ela não necessariamente precisa acordar nesse horário. Ela pode ser muito produtiva, mas ela não necessariamente precisa acordar cedo. Então, eu estou só dando um exemplo, né, de que são crenças muito presentes na nossa vida. Existem evidências que vão contra essa crença? Por exemplo, tu pensa assim, ó, ninguém me ama. E aí, teu filho, tua filha estão lá te abraçando, te mandando mensagem, como é que tu tá? Tua amiga.
o teu marido. Então, isso é uma evidência de que aquilo que tu tá dizendo para ti mesmo, ó, ninguém me ama, eu não sou bom, não é verdade. Daqui a pouco tu é muito bom em fazer um sagu, em fazer uma comida maravilhosa. Como tu pode se dizer assim, eu não sou bom em nada? Ó, eu sou atenciosa, eu sou carinhosa, eu me dedico, sei lá. Então, isso é uma evidência de que aquilo que tu está afirmando sobre ti, eu nunca, ou eu não posso, eu não sei, não é verdadeiro. Então, a gente vai começando a desmistificar, tirar essas crenças que nos trancam e que nos impedem de ir para a vida, né? Como seria pensar de forma oposta a essa crença? Então, pensa numa crença que tu tem. Então, por exemplo, eu vou continuar pobre para o resto da vida, né? Não seria pensar exatamente o oposto disso, né? Eu não preciso. Por quê? O que que afirma que eu vou sempre continuar assim? Por quê? Não pode ser diferente? Por que que eu rotulo e determino o meu futuro e o futuro dos outros a partir do meu passado? Por que que eu não posso fazer diferente hoje? E repensar totalmente diferente isso tudo. Essa crença está ajudando a atingir os objetivos ou está trancando? Ela te impulsiona para frente ou ela te leva, te estaciona, né? E aí pensa assim, ó, é, pensa numa pessoa que teria maturidade emocional. Imagina, assim, pegando a tua crença que tu tá analisando, como essa pessoa agiria com relação àquela crença. Como ela faria com uma determinada situação? Vamos supor ali o exemplo da traição, né? Fui traída, relacionamento não dá certo. Então, uma pessoa que teria maturidade, foi traída, como ela agiria? Ela desistiria, né? Não, vou ficar solteira pro resto da vida, vou virar freira, ou, né? Vou virar monja, para fugir de um possível relacionamento, porque acha que não vai dar certo. Como essa pessoa agiria? Pensa, só pensa, né? E isso pode te dar uma perspectiva diferente, pode te dar uma alternativa diferente. Então, para a gente poder lidar com as crenças, a gente tem algumas etapas. Em primeiro lugar, é identificar ela. Faz uma lista que eu sugiro, né? Faz uma lista com todas as crenças que tu fores lembrando, todas essas frases. O que que é uma crença? É aquela voz interna que diz assim, ó, dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar muito. É aquela voz que diz assim, ó, não vai dar certo. Pode parar, pode desistir, não vai dar certo. E aí tu percebe se essa crença tá me ajudando ou tá piorando. Tá piorando. Ok, deixa eu lá anotar. E aí tu faz toda essa abertura dessa crença, né? Faz essas perguntas todas. Gurias, eu posso passar depois para vocês escritas essas perguntas, tá? Para vocês poderem fazer crença por crença e abrirem elas. Então, identifiquei a crença. Segundo passo é dê um nome para ela, tá? É crença e porque assim, o que qual é o sentimento que está por trás? Qual é é baixa autoestima? Vai assim, né, abrindo ela, assim, ninguém me ama, né? É carência, o que está por trás de tudo isso, né? E aí, toma consciência de que é apenas uma crença, não é um fato. Entende a diferença? É apenas uma crença, não é um fato. Isso é fundamental. Isso não significa que precise ser assim porque tu está pensando sobre isso. Terceiro ponto é questionar, é desafiar essa crença, é fazer essas perguntas sobre a crença. Então, desafia todos os dias, porque assim, não é fácil de tirar uma crença que está a tua vida inteira contigo. Que teus pais disseram, é assim, tem que ser assim. E tu acreditou. Então aquilo tá assim, tá juntinho com a nossa personalidade. Às vezes a gente não consegue separar a crença da nossa personalidade, porque é como se tivesse fundido.
Então, às vezes, quando tu pensa em tirar uma crença, tá, mas quem você é sem essa crença? Esse monte de crença, a gente nem se conhece sem essas crenças. Então, uma coisa também que é importante é a gente não deixar esse vazio. Porque se a gente deixa esse vazio, a gente tende a voltar com essa crença, porque isso aqui tu já conhece. E a gente se identifica tanto, pensa assim, ó, se quase tudo que a gente pensa é crença, quase tudo que a gente pensa foi aprendido. Se eu começar a tirar tudo isso, o que que vai sobrar? Assim, claro que vai sobrar muita coisa, vai sobrar a tua essência divina, vai te deixar aberta para a vida, né, com novas possibilidades. Mas, como a gente não está acostumado com isso, preenche isso aqui, não tira, só não tira isso aqui. Tu vai dar uma outra perspectiva. Então, ok, não quero, eu quero tirar aos pouquinhos essa crença que me limita, mas coloca outra aqui no lugar, dá uma outra perspectiva. Imagina que assim, essa aqui é negativa e essa é positiva. Então, eu só vou deslocar o meu olhar. Eu vou trazer uma outra crença positiva para colocar no lugar daquela negativa, para não deixar esse espaço vazio. E eu, sim, eu sou merecedora de ser amada. Ninguém no mundo não é merecedor de ser amado, por exemplo. Faz uma afirmativa oposta àquela. Traz uma outra perspectiva, um outro olhar para isso, ok? Então, independente da tua crença, coloque outra crença no lugar positiva que te ajude. Veja, dentro dessa análise da tua crença, tudo que tu perdeu com ela. De repente, as pessoas que tu perdeu com uma determinada criança, as oportunidades que tu perdeu. Às vezes, assim, ó, tu tem tanto medo, talvez por não te achar, vamos criar aqui uma historinha, né? Por não te achar merecedor de ser amado. Tu tem uma carência, um ciúme gigante, que faz com que tu fique obsessivo, de repente, pelo teu par. E aí tu fica lá em cima, em cima, em cima, a pessoa não aguenta e rompe com o relacionamento. Então, foi por causa da tua crença de que, na verdade, tu não merece ser amado, talvez que te levou a perder o amor da tua vida, vamos supor, né? O amor daquele momento, daquele relacionamento. Então, analise e vai lá e escreve o que eu perdi com essas crenças, com cada uma delas. De repente eu perdi a oportunidade de morar em outro lugar, porque eu achava que eu não ia dar conta de ficar longe da minha família. Eu perdi de fazer um intercâmbio, porque eu achei que eu não ia saber aprender uma outra língua. Por medo. O que que tu perdeu? Eu perdi de fazer um concurso porque eu achei que eu não ia passar, porque eu não tinha condições intelectuais para isso. Eu perdi a oportunidade de fazer uma palestra, eu perdi a oportunidade de passear, porque eu achei que eu não ia dar conta. Sei lá, anotem tudo que tu perdeu, tudo e todos que tu, né, deixou de avançar por isso. Então, adote uma nova perspectiva, faz parte, né? E o que é fundamental? É a gente trazer do plano das ideias, trazer do plano cognitivo, mental, para a ação. Como eu, a partir desse momento, posso começar a fazer diferente. Então, se eu tinha uma crença de que eu não poderia começar balé aos 60 anos, eu posso hoje entrar em contato com uma escola de balé e perguntar. Ou se eu preciso me preparar para algo, então que eu anote qual é a minha preparação. Hoje é domingo, então eu vou lá anotando a minha agenda. Segunda-feira, ligar para a escola. Já posso até adiantar quais são os telefones. Coloco os telefones para não ter desculpa nenhuma. De começar a agir em direção àquilo que é importante. E quebrando a crença pela prática, não só pela teoria. Não é só eu acreditar assim, não, eu posso e mereço ser amada. Mas como eu posso fazer isso em ação? Como eu posso agir e sentir, vivenciar essa nova afirmativa na minha vida? Então, esse seria o passo, assim, mega importante, que é da ação.
Faz sentido para vocês? Querem comentar alguma coisa? Espero que tenha ajudado. Então, a gente vai encerrar.